Anatel investiga alerta falso de terremoto. A Anatel abriu investigação sobre o envio de alertas falsos de terremoto via sistema Android no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A Defesa Civil de São Paulo e o Sistema Nacional de Defesa Civil negaram ter emitido os alertas atribuídos ao Google, que já desativou a função no Brasil. Morte de Cacá Diegues. Um legado cinematográfico. O cineasta Cacá Diegues, fundador do Cinema Novo, faleceu aos 84 anos. Sua obra retrata a diversidade brasileira, com filmes como Chica da Silva e Ganga Zumba, que exploram a resistência afro-brasileira e as mudanças sociais do país, utilizando paisagens urbanas e naturais como pano de fundo. Peixão. Terrorismo no Rio de Janeiro. Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, chefe do TCP e traficante mais procurado do Rio, está sendo investigado pela PF por terrorismo. Ele controla o complexo de Israel, na Zona Norte, impondo sua religião e causando terror social com tiroteios que paralisam vias importantes. A investigação é inédita no Brasil, considerando a possibilidade de um traficante ser indiciado por terrorismo. Governo Lula. Aprovação em queda. Pesquisa Datafolha aponta que a aprovação do governo Lula caiu para 24%, o menor índice de seus 3 mandatos. Houve uma queda de 11 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, 35%, enquanto a taxa de reprovação subiu para 41%. A pesquisa ouviu 2,007 pessoas em 113 cidades. Lula. Reeleição só com 100% de saúde. Lula afirma que só disputará a reeleição em 2022 se estiver com 100% da saúde. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Clube do Pará. Lula visita o Japão em março. O presidente Lula visitará o Japão oficialmente entre 25 e 26 de março para celebrar 130 anos de relações diplomáticas. A visita inclui encontros com o imperador e o primeiro-ministro, e destaca a forte relação bilateral com grande comunidade nipo-brasileira e expressivo intercâmbio comercial e investimento japonês no Brasil. Nunes reafirma apoio a Bolsonaro em 2026. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, declarou apoio irrestrito a Jair Bolsonaro para as eleições presidenciais de 2026, caso ele seja candidato, afirmando que votará e fará campanha por ele contra Lula. Nunes respeita a decisão do TSE que tornou Bolsonaro inelegível até 2030, mas a considera uma pena excessiva. Lula critica o uso excessivo de celulares. Em pronunciamento, Lula criticou o uso excessivo de celulares, afirmando que a maioria do conteúdo é irrelevante e que a desinformação se espalha rapidamente. Ele prometeu combater a disseminação de notícias falsas. Deputado propõe isenção ir até 10 milhares de reais. O deputado Sóstenes Cavalcante, PL Rio de Janeiro, propôs isenção do imposto de renda para quem ganha até 10 milhares de reais mensais, pressionando o governo que planeja isenção até 5 milhares de reais. A proposta enfrenta desafios na compensação financeira.
enquanto o governo busca aprovar uma reforma tributária até o primeiro semestre. TCU recomenda suspensão de repasses à ONG. O TCU recomendou a suspensão de repasses de 5,6 milhões de reais ao contrato entre o MDS e a ONG Mover Elipa, devido a indícios de irregularidades no programa Cozinha Solidária. Há suspeitas de falta de comprovação de despesas, conflito de interesses e inconsistências no funcionamento das cozinhas. O ministro Augusto Nardes decidirá se acata a recomendação. Vence ameaça a Rússia com guerra por Ucrânia. O vice-presidente do ZEUA, Jardim Vence, ameaçou a Rússia com sanções e potenciais ações militares caso Putin não negocie um acordo de paz com a Ucrânia que assegure a independência de Kiev. Vence afirmou que enviar tropas americanas à Ucrânia permanece uma opção, adotando um tom mais duro que o do secretário de Defesa. Ele enfatizou que o presidente Trump não entrará em negociações sem considerar todas as opções, incluindo ações militares, plataformas financeiras simples e online. O mercado financeiro está se modernizando com plataformas de operação mais simples e acessíveis, disponíveis via web e sem necessidade de softwares pesados. Essa tendência, discutida na Smart Summit, permite que traders foquem na operação e não na tecnologia, atraindo mais investidores iniciantes. Embora a segurança e a experiência do usuário sejam cruciais, a facilidade de acesso é um fator determinante para o crescimento do mercado, impulsionando opções como o copy trading, carros em leilão, riscos e oportunidades. Comprar carros em leilões oferece descontos de até 60%, mas exige cautela. Veículos são de diversas origens: Detran, Receita Federal, seguradoras. Pagamento é à vista e taxas adicionais devem ser consideradas. Investe Smart. Sucesso com traders. Jonathan Araújo, trader da Investe Smart, relata o sucesso da implementação de uma área focada em traders na empresa. Em 2 anos, a Investe Smart alcançou 2.000 clientes traders operando diariamente mini-contratos e ações, com a meta de dobrar esse número até 2025. O foco foi educar os assessores sobre as necessidades específicas desse perfil de cliente, que busca atendimento rápido e não se interessa por produtos como CDBS. A empresa também está investindo em estratégias automatizadas para diversificação de carteiras, competindo com fundos de investimento. A aprovação de Lula despenca para 24%. Pesquisa Datafolha revela queda na aprovação do presidente Lula para 24%. O pior índice de sua carreira presidencial. A reprovação atingiu 41%, também um recorde negativo nas pesquisas do Instituto. O levantamento ouviu 2.007 pessoas entre os dias 10 e 11 de julho, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Bolsas mistas. EUA, Brasil e dólar. As bolsas americanas apresentaram desempenho misto, influenciadas por perspectivas de paz na guerra entre Rússia e Ucrânia, adiamento de tarifas do EUA e dados econômicos. No Brasil, a expectativa de valorização das ações com mudanças no ciclo macroeconômico. Notícias sobre o setor de luxo na França.
Crise hoteleira em Belém e preocupações do setor varejista também são destaques. O dólar oscilou entre R$ 5,707 e R$ 5,77.